Ok? Saudamos a você que nos assiste pelo vídeo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje você possa sair daqui realmente alimentado espiritualmente. Te convido a fazer a tua oração pessoal, coisa que nós já fizemos entre irmãos, para que Deus possa iluminar a tua mente, a fim de que você possa compreender aquilo que havemos de estudar. Hoje, o nosso tema de estudo vai ser a nova vida em Cristo. Nós vamos abrir o livro de Romanos. Convido vocês para abrirem comigo. Livro de Romanos, capítulo 6. Creio que aqueles que já leram o livro sabem que ele trata da doutrina da justificação pela fé, a doutrina do perdão divino. E obviamente nós não queremos abordar todos os aspectos desta questão, nós não teríamos como, não haveria tempo. Mas queremos nos deter em um detalhe que creio vai nos ajudar muito nas nossas vidas práticas. Eu me refiro a Romanos capítulo 6, quando ele faz o comparativo entre a pessoa antes de iniciar a vida cristã, antes da conversão, e a pessoa depois da conversão. Aqui no verso 16, ele começa a dizer: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Paro por aqui. O apóstolo Paulo diz que nós somos servos daquele a quem nos apresentamos para obedecer. Ele usa algo muito conhecido naquela época. Naquela época havia muitas monarquias. Eles estavam, inclusive, na época do Império Romano. Então a pessoa se apresentava ao monarca como um servo disposto a cumprir as ordens. E tudo que o rei mandasse, aquela pessoa iria fazer. Assim também, diz ele, devemos nós ser servos. Nós podemos ser servos do pecado, assim como também podemos ser servos da justiça. Tudo depende de nós nos apresentarmos. Isso é uma escolha. Nós podemos escolher servir a Satanás e nós podemos escolher nos colocar à disposição de Deus para fazer a sua vontade. Ele dava graças a Deus, no verso 17, porque os romanos, os crentes de Roma, eles tinham obedecido de coração ao Evangelho. Eles tinham aceitado a mensagem de Deus e por essa razão a vida deles foi transformada. Aqui não é só uma questão de conhecimento intelectual, tá? Não foi que eles receberam assim uma instrução e agora falaram, ok, agora nós já entendemos. E por entenderem, então, já estava tudo bem. Não. A vida cristã, ela é uma experiência, ela não é só uma teoria. Creio que os irmãos já sabem disso, não é verdade? Tem enfrentado tanta luta, né? Cristão não é só de nome, cristão é aquele que vive. Cristão é aquele que dá fruto. Cristão é aquele que é diferente. Aquele que serve a Deus. E aí o apóstolo Paulo deixa claro que o tema é esse, no verso 18. Porque ele diz, libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Agora ele vai explicar no verso 19 como é essa libertação do pecado e como é a nova vida. E é justamente aqui que nós gostaríamos de nos deter nesta ocasião.
ele diz, eu falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Ou seja, ele vai nos usar como exemplo. Ou seja, para você entender o texto, basta você olhar para você mesmo. Compare com a tua experiência até aqui. Ele disse assim, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, agora assim apresentem os vossos membros para a justiça e a santificação. Vamos considerar a primeira parte do comparativo. Antes eu servia a carne, correto? Como é que eu servia a carne? A Bíblia nos dá aqui alguns exemplos que nós vamos explorar para facilitar o entendimento e aí vocês vão fazendo um exercício de reflexão, de memória. Livro de Efésios, capítulo 2. Como é que a pessoa serve a carne? Efésios 2, verso 2. Capítulo 2, versículo número 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O que nós fazíamos? O que dava vontade de fazer, não era assim? Então a nossa vida antes de conhecer a Cristo, ela é guiada pelo nosso eu, ela é guiada pela nossa vontade. Então nós não consideramos a glória de Deus antes de tomar uma decisão. Nós consideramos os nossos objetivos, as nossas prioridades, as nossas vantagens, certo? As nossas necessidades. São essas coisas que são colocadas na balança para que nós tomemos a decisão. Inclusive, quando nós vamos, às vezes, ser consultados ou vamos consultar com um psicólogo, ouve-se muito disso também, não é verdade? Não, mas avalie o que você precisa, né? O que você espera disso. Ou seja, as decisões elas partem da minha necessidade, elas partem do eu. E o apóstolo Paulo diz que isso é andar nos desejos da carne. Agora, por que é que nós fazíamos isso? Não sei se vocês já pararam para pensar. Em primeira instância, nós fazíamos isso porque nós não conhecíamos nada diferente. Simplesmente, tudo que nós conhecíamos de nós mesmos era a nossa vontade, os nossos objetivos, os nossos desejos, etc, etc. Não é verdade? Então, você nunca pode produzir algo melhor do que aquilo que você conhece, né? Você não pode ser mais do que aquilo que você objetiva ser. E aí, neste caso, nós estávamos numa redoma, numa prisão, mas não sabíamos disso. A prisão nós éramos escravos do próprio eu. Só que nós nem nos dávamos conta. Então, em determinado momento da nossa vida, nós começamos a aprender alguma coisa sobre uma vida melhor. E quando nós aprendemos, nós começamos a desejar ter esta vida diferente. Só que entre desejar ter e conseguir de fato existe uma diferença, não é verdade? E essa diferença é expressada no livro de Romanos. Vamos ver o caso de alguém que ouviu o Evangelho, ele ouviu o que Deus espera de nós, porém ele não sabe como é que ele vai conseguir agir daquela forma. Romanos capítulo 7. Perfeito, né? Verso 14. Uma pessoa que foi esclarecida agora. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Já estou sabendo o que Deus quer de mim, os seus 10 mandamentos, a sua lei. Só que eu não consigo. Por quê? Porque eu não consigo deixar de fazer aquilo que eu quero, né? Aquilo que me agrada, etc. Verso 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Olha, exemplo simples, né?
A pessoa está nas drogas, aí descobre, não, a droga é errada, o fumar é errado, o beber é errado, só que não consegue deixar. É um caso, né? Mas isso vale para todas as pessoas da Terra. Quando nós somos esclarecidos da vontade de Deus e olhamos para nós, vemos que nós não temos força para mudar. Verso 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aqui está a situação de alguém que foi esclarecido, porém, ele não experimentou ainda a experiência da conversão. Porque conversão significa o quê, meus queridos? O que é uma conversão? Mudança de sentido, né? Então ninguém pode dizer que foi convertido só pelo fato de ter sido informado de que o caminho para São Paulo é outro, não é o que ele está andando, não é aquele no qual ele está andando. Uma coisa é você ser informado, outra coisa é você converter. São duas coisas distintas, certo? Eu posso estar andando na direção errada, eu vejo a placa me apontando a direção certa, mas eu não me converti, eu não converti, enquanto eu não mudei de direção e segui a placa. Então, Romanos 7 apresenta o caso de alguém que foi informado, porém ele não recebeu ainda o poder para se converter. E por que não recebeu? Será que Deus não está oferecendo? Não. Irmãos, Deus sempre está oferecendo porque o que Deus mais deseja é resgatar o ser humano. Se alguém não recebeu o poder, é simplesmente porque ele não deu entrada para Deus. Ele não deixou Deus agir na sua vida. Porque quando ele deixar, Deus vai fazer a obra. É o que Paulo está tentando explicar. E para não ficar só no que eu digo, porque não teria valor, abram comigo em Romanos 6, vamos voltar para o verso 19, para nós conseguirmos entender alguma coisa aqui. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Então vamos lá, como é que a carne é? Fraca, nós somos fracos. E a respeito de que fraqueza ele está falando? Assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade. Isso quer dizer, nós fazíamos o que não era bom, fazíamos o que era mal. Não conseguíamos mudar, certo? Então nós éramos fracos, nesse sentido, porque nós não conseguíamos fazer o que é certo. O apóstolo Paulo chega a representar isso com tanta clareza que ele coloca o seguinte no verso 20. Verso 20. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Então ele compara, se a justiça fosse o presídio, você jamais ia para dentro dele, porque você nem conseguia ir para lá. Certo? Você estava livre da justiça. Completamente livre, porque na tua carne você não era capaz de praticar a justiça. E ele quer nos ensinar agora por contraste. O contrário também é verdadeiro. Até aqui o que falamos não é novidade. Se você olha para a tua vida, se você olha para a experiência humana, você fala, bom, parece que o pastor está, por assim dizer, chovendo no molhado. Só que, quando nós passamos para o contraste, nós vemos uma coisa que é óbvia, segundo a Bíblia, mas para nós parece inteiramente nova. Até difícil de acreditar, mas é verdade. Eu estou dizendo o seguinte. Eu era escravo do pecado por quê? Eu era escravo porque eu não conseguia fazer nada diferente. Mas Deus promete me colocar numa situação onde eu fico servo da justiça. E eu não consigo fazer algo diferente do que praticar a justiça. Mas como é que é isso? Bom, ele está dizendo aqui no verso 19. Assim como vocês apresentavam os membros para servirem à maldade, assim também apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Do mesmo jeito que a gente apresentava para fazer o mal, agora nós vamos nos apresentar para fazer o
bem. Agora, como é que eu me apresentava para fazer o mal? Eu me apresentava naturalmente, porque era da minha natureza fazer o mal. Eu não conseguia fazer nada diferente daquilo, certo? E agora, como é que eu vou me apresentar para fazer o bem? Deus vai mudar a minha natureza. Né? Deus vai mudar a minha natureza, de tal forma que eu não consiga deixar de fazer o bem. Ah, não consigo entender como isso vai acontecer. Mas pode ser até que já tenha ocorrido com você alguma vez e você não se deu conta. Sabe quando você chega naquela situação, tá? Onde você está diante de um problema, você é pressionado para fazer o que é errado e você fala, eu não posso fazer esse erro aí. Eu não posso fazer isso. Não é verdade? Ora, o que é isso? Isso é uma prova de que Deus mudou a tua natureza. Porque se ele não tivesse mudado, o que você faria? Na hora você cederia. Na hora você faria o errado. Porque seria a tua natureza fazer o errado. Mas quando Deus muda a nossa natureza, nós somos pressionados a fazer o errado, mas dizemos para nós mesmos, eu não posso fazer isso. A Bíblia nos dá um exemplo claro, né? José, aquele jovem, já na idade de procurar uma moça para casar, trabalhando como escravo na casa de Potifar. Foi então quando a mulher do Potifar pousou os olhos sobre José, segundo a Bíblia diz, e intentou o mal. A mulher queria que José se deitasse com ela. E ela foi insistir com José para que ele assim o fizesse. Foi quando ele disse, mas como eu faria tão grande mal e pecaria contra o meu Deus? O que existia dentro de José? Uma outra natureza. José praticou a justiça. José ofereceu-se para praticar a justiça. Ele não podia nem conceber o pensamento de fazer aquilo. Toda a sua energia foi canalizada no sentido da obediência. E eu não estou exagerando, porque a história conta que a mulher o agarrou. E quando ela o agarrou, o que ele fez? Ele também usou a sua força, mas no sentido contrário. E saiu pela janela. Irmãos, é a demonstração de que uma nova natureza estava em José. Ele não nasceu assim. Ninguém nasce assim. O primeiro nascimento é o da natureza carnal. Mas ele nasceu de novo. E tendo nascido de novo, uma nova natureza estava nele. E agora, ele apresentava os seus membros para servirem à justiça, em lugar de apresentar os seus membros para servirem o pecado. Irmãos, se alguém aqui acha que ainda não experimentou esta realidade, tudo que precisa fazer é orar a Deus e pedir que dê esta experiência. Porque Deus promete dar. Em Romanos capítulo 8, nos versos 1 e 2, a Bíblia diz, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo que nós precisamos é do Espírito de Deus. Ele é quem coloca a nova natureza em nós. Ele é quem reverte o processo. Quando nós éramos servos do pecado, nós estávamos livres da justiça. Não conseguimos praticar a justiça. Então isso quer dizer que quando nós somos libertos do pecado, nós estamos livres do pecado e não conseguimos praticar o pecado. Ah, o pastor está falando uma utopia, porque nunca acontece. Já vi muito crente pecar, todo crente peca. Mas o propósito de Deus é que quando o crente receba o seu poder, o crente não peque. E se o crente pecar, sabe por que ele pecou? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro estava vendo Jesus andando sobre a água, né? Aí ele falou, mestre, se é o Senhor, manda eu ir até aí. Ele falou, vem, Pedro. E aí Pedro levantou-se, foi olhando para o mestre e começou a realizar o impossível. Andar sobre a água. E enquanto seus olhos estavam ali firmes em Jesus, Pedro continuou andando sobre a água. Só que, em determinado momento, Pedro começou a olhar para o problema. Veio a onda,
encobriu Jesus do seu olhar e a fé de Pedro, o que aconteceu? Desapareceu. Porque fé vai e volta, né? E aí, tendo caído a fé de Pedro, Pedro também caiu. Quando ele cai, ele clama pelo mestre, e o mestre está ali ao seu lado para ajudar. Mas isso ilustra como é o nosso dia a dia. Porque, sabe, às vezes nós acordamos de manhã, fazemos um bom devocional, lemos a Bíblia, oramos, saímos felizes com um hino no coração. Aí daqui a pouco toca a campainha, é um vizinho falando desaforo, e aí o cristão foi embora, entrou foi o índio na hora, né? E aí surgiu a briga, a confusão, etc. Né? O que aconteceu? Foi o Pedro que viu a onda chegar e deixou de olhar para Jesus. Aí depois a pessoa cai em si. Puxa, Senhor, me perdoa. Aí Jesus está ali. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é verdade? É assim. Então, sabe, na nossa vida nós podemos ter uma vitória, outra vitória, outra vitória e outra vitória. Tudo depende de nós permanecermos olhando para Jesus e confiando nele. Apresentar os nossos membros para servirem à justiça. Pensa em José. Em que José pensou quando a mulher de Potifar fez o convite para ele? Parem para pensar. Ele pensou no exemplo, não é verdade? Ele pensou no seu Salvador. Ele pensou naquilo que ele deveria pensar. Mas nem sempre a gente pensa assim quando nós nos deparamos com os problemas. Não é verdade? E é justamente por isso que por vezes nós caímos. Mas não é necessário que nós caiamos. A Bíblia diz que quem recebe o Espírito de Deus tem uma nova natureza. E tendo a nova natureza, ele é capaz de não pecar. Abram comigo em 1 João. 1 João, capítulo 3, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, quem recebeu o Espírito de Deus, não comete o pecado. E por que ele não comete o pecado? João diz, porque ele não pode pecar. Se o Espírito de Deus está nele, ali está uma nova natureza, ele não peca. Não tem como ser diferente. Entendem, meus queridos? Talvez alguém diga, entendeu? Eu entendo, difícil está viver essa experiência. Né? Mas, irmãos, sabe, a Bíblia, ela não é uma letra morta. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui é uma verdade. Você orou, você pediu o Espírito de Deus. Deus deu. Agora, quando a tentação veio de novo, está na hora de lembrar da promessa, do que ele já te deu. Falar, Senhor, o Senhor já me libertou dessa. Vai na fé, vai vencendo. É que às vezes, né, quando vem a coisa, a gente esquece de Deus, nós tiramos o olho de Cristo e nós olhamos para o pecado. E pensamos, não, mas puxa, parece tão interessante, agora eu... né? E aí acontece o problema. Mas no próprio capítulo 3 aqui, no verso 6, fala assim, qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que permanecer em Jesus, não peca. Viram como é simples? É simples. Né? Você pode talvez achar difícil, mas o difícil é só porque às vezes nós não demos chance para Deus fazer o que Ele quer na nossa vida. Nós não demos o volante da nossa vida para Jesus. Temos que dar o volante para Ele, meus queridos. Se nós dermos o volante para Ele, as obras de justiça vão aparecer na nossa vida, porque a nossa natureza vai ser outra. E aqui fica o apelo de Deus para nós.
Deus deseja que nós tenhamos esta nova natureza. Ele quer derramar agora o seu Espírito para que nós sejamos outras criaturas. Assim como nós servíamos ao que era errado por natureza e não conseguíamos fazer diferente, Deus quer que nós tenhamos a nova natureza e façamos o que é certo porque temos a nova natureza. A pergunta de Deus é: quem hoje deseja dizer a Deus: eu quero ter essa experiência, Senhor, eu quero receber o Teu Espírito? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de joelhos então e pedir a Deus que conceda essa bendita experiência para cada um de nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas promessas da Tua palavra. Tuas promessas são verdadeiras, ó Deus. Se não se cumpriram em nossas vidas ainda, foi apenas por falha nossa e falta de fé. Perdoa-nos, ó Deus, e queremos pedir agora que o Senhor venha a derramar o Teu Espírito sobre cada um de nós. Dá essa nova natureza a cada um de nós, ó Deus, de tal forma que ao sairmos daqui, nós lutemos com todas as nossas forças, Senhor, para fazer o que é certo. Assim como antes nós usávamos todas as faculdades do nosso ser para fazer a nossa própria vontade. E assim, Senhor, fique demonstrado ao mundo de que o cristianismo é uma experiência viva, de que o Senhor tem poder para mudar o pecador, de que o Senhor pode transformar e Cristo pode se manifestar na vida de todo aquele que crê nele. Te rogamos estas bênçãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Atenção você, irmão e irmã que nos assiste. Queria te convidar para o nosso próximo encontro, que será no sábado próximo, horário de Brasília, 10h30 da manhã. Estaremos transmitindo a mensagem. E para você que tem filhos, a transmissão vai existir mais cedo, 9h45 da manhã, será transmitida a Escolinha Advertência Final. Continuo fazendo um apelo a você, que já tem nos assistido em outras ocasiões, para que você possa se comunicar conosco e nos auxiliar no projeto de evangelismo para os turistas da Copa. Deus abençoou para o trabalho e nós temos hoje um material que vai ser distribuído para estes turistas. Se você se sente tocado a de alguma maneira contribuir com este projeto, seja financeiramente, seja lançando mãos à obra, entre em contato conosco. O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Lembre, faltam 30 dias para a Copa do Mundo. Até vou pedir aqui, irmã, pode me passar por gentileza? Quero mostrar para você. Você não vai conseguir ver com muito detalhe, mas se você mandar o e-mail, nós podemos te mandar um arquivo, ok? Está aqui, e aqui é a versão em inglês. Ou ainda, você pode entrar no nosso site, advertenciafinal.com.br, e lá está a historinha evangelística deste material que vai ser usado neste projeto. Lembre-se, Deus mandou pessoas de todo mundo até aqui. Será que Ele não quer que nós façamos alguma coisa por elas? É para meditar. Peço a você que feche os olhos, quero invocar uma bênção sobre você e a tua família e espero que nós nos encontremos no próximo dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.